vamos ter agora mais uma videoaula de ciências. A correção será a página 400, 403, 404 e 405. Abram na página 400. Lembrando que o número 1 nós não fizemos. A Andréia falou na videoaula anterior que não era para fazer. 2. Você já ouviu falar que uma vez pegando uma doença não voltaremos a tê-la novamente? Isso ocorre porque as células de memória guardam informações sobre os anticorpos produzidos. Analise o gráfico a seguir com o seu grupo e responda. Na página anterior sobre defesa do organismo, nós aprendemos isso a respeito de que as células, de memória guardam essas informações. Há mais anticorpos após o primeiro ou segundo contato com o mesmo micro-organismo. Há mais anticorpos após o segundo contato com o mesmo micro-organismo. B. O que vocês percebem sobre o tempo de resposta após o primeiro e o segundo contato com o mesmo micro-organismo? A segunda resposta é mais rápida do que a primeira. C. Como a memória das células faz com que um indivíduo se torne imune a uma doença após ser infectado pela primeira vez? As células de memória, elas guardam as informações sobre os anticorpos produzidos. Assim, uma segunda infecção pelo mesmo micro-organismo, são produzidos anticorpos mais rapidamente do que na primeira, E além disso, os invasores, aqueles que tentam, invadir, são rapidamente derrotados. A gente viu, nessa historinha aqui, muito interessante, a explicação na página 398 e 399 sobre defesas do nosso organismo. Vamos agora para a página 403. Faça você mesmo. Em casa, peça a seus pais que mostrem a você sua carteira de vacinação. Pergunte a eles ou pesquise quais doenças são prevenidas pelas vacinas que você tomou. Anote abaixo e traga uma cópia da carteira de vacinação para a escola. Vamos usá-la daqui a um tempo. No caso, vocês vão deixar aí que na live a gente vai estar usando essa xerox, tá? Aqui nós temos algumas opções. Por exemplo, vacina BCG, ela serve para tuberculose. Previne, A gente tem a tríplice viral, sarampo, cachumba, rubéola, a tetraviral, sarampo, cachumba, rubéola e catapora. Enfim, vocês anotaram, pesquisaram qual a doença previne e escreveram. Na nossa live a gente corrige melhor. Na página 404, retome com seu grupo o processo de defesa de nosso organismo estudado no início do capítulo. Jenner, na época, não sabia tudo o que vocês sabem. Como vocês explicariam a ele o que acontecia aos trabalhadores? Isso aí também é uma resposta pessoal, tá? Mas vocês podem responder que os trabalhadores, ao terem contato com a varíola bovina, formaram anticorpos e assim combatiam o vírus da varíola que acometia as pessoas e não ficaram doentes. A página 405, 1. Apesar da descoberta de Jenner ter sido de grande importância, o uso de uma criança em seu experimento seria considerado antiético atualmente, ou seja, não seria aceitável. Discuta com sua dupla, seu responsável, e também na live, a gente vai estar discutindo em que medida o experimento de Edward Jenner seria considerado antiético nos dias atuais. Por quê? Hoje em dia não podem ser feitos testes em humanos, até que a segurança deste medicamento seja comprovada, Porque vai fazer uma experiência, vai aplicar uma vacina, a pessoa pode morrer ou apresentar até outras doenças piores. Então, hoje em dia não é possível isso, a não ser quando está comprovada que realmente aquela vacina, ela tem aquele efeito desejado. 2. A varíola foi erradicada e hoje não existe mais. Podemos dizer que vencemos esse vírus? Isso só foi possível por causa da vacinação em massa da população. Como você explica a erradicação de uma doença quando grande parte da população é vacinada?
Ou seja, quando toda ou quase toda a população é vacinada, o vírus, né, que é ou qualquer outro micro-organismo causador de doença, não tem como sobreviver, pois precisa de um hospedeiro, tá? E dessa maneira ele é extinto e a doença desaparece. E eu tenho plena certeza que em breve essa vacina vai chegar para o coronavírus. Vamos agora para o nosso lançamento, que vai ser da página 407 até 417. A importância da vacinação. Vacina contra poliomielite, que aqui tem um gráfico para vocês observarem. Poliomielite é um vírus que pode causar paralisia, tá? O que você percebe? Quais as possíveis consequências desse fato? Algo semelhante com o que o gráfico mostra sobre a poliomielite está acontecendo com o sarampo. Uma forte queda do número de pessoas vacinadas. Mas por que as pessoas não tomam as vacinas? Não é tão ruim assim. Pior é ficar doente, realmente. Às vezes, você tem medo, não quero tomar vacina, eu tenho medo daquela agulha, e quando fica doente, dependendo, né, da doença, tem que ficar internado, às vezes tem que tomar injeção várias, né? Tem que ficar acamado. Então eu acho que é mais válido você receber aquela picadinha, tá? Naquele momento, e ficar imune a várias doenças, do que você pegar aquela doença, né? Vai ter que ser gasto dinheiro com medicamento, vai ter que ir ao médico, tem que ficar em casa de repouso, dependendo, não pode ter contato com outra pessoa. A maioria delas você não pode ter contato com outra pessoa, não tem ânimo, né? Tem doenças que te deixam acamado, que você não tem força nem para brincar. Então, eu tenho a plena certeza que a vacina, ela é necessária, tá? Então, não tenham medo. Os motivos são os mais diversos. Algumas pessoas são alérgicas, nesse caso aqui, tudo bem, a componentes de algumas vacinas, ok, né? Tudo bem, possui uma alergia, não é culpa dela. Outras têm o sistema imunológico comprometido, como os portadores de algumas doenças. Pessoas em tratamento de quimioterapia, também não pode. Tais pessoas não podem tomar vacinas. Entretanto, o maior inimigo da vacina é, sem dúvida, a falta de informação. Vamos ver se você está em dia com a sua vacinação. 2. Pegue a sua carteira de vacinação, aquela carteira que a tia Andréia, na videoaula anterior, pediu que você pedisse ao responsável para tirar uma xerox. Compare as vacinas que você tomou com o calendário oficial de vacinação. Registre seguir se está faltando alguma dose da vacina. Isso aqui vocês podem estar acessando, tá? O calendário oficial de vacinação pela internet, vocês vão verificar. E na live a gente também vai estar conversando um pouquinho mais sobre isso. Muitas pessoas optam por não vacinar os filhos, pois se sentem inseguras, seja por morarem em locais com amplo acesso ao saneamento básico, seja por os filhos se alimentarem bem ou por outros motivos. Elas pensam que o filho não corre o risco de ficar doente. Na verdade, o que protege as pessoas não vacinadas é o fato de a maioria ao seu redor ter sido vacinada, o que cria um verdadeiro escudo que mantém um agente causador de doença distante. Então, assim, você não tomou vacina, mas as pessoas que estão ao seu redor foram vacinadas. Então, é por isso que você não pega determinada doença. Agora, se você não tomou a vacina e for para um local que uma pessoa esteja, né, doente, com certeza você vai pegar. Então, a vacinação, ela é super importante. A maioria da população vacinada cria escudo contra a doença. Aqui nós temos o agente causador, de vermelho o indivíduo não vacinado e de verde o indivíduo vacinado. Página 409. Espero que vocês sejam os verdes. Quando a maioria da população é vacinada, o vírus e as bactérias não conseguem acessar os não vacinados. E os casos da doença vão diminuindo, podendo chegar a desaparecer. Como vimos, algumas pessoas não são vacinadas. Além disso, os bebês também não podem tomar as vacinas todas de uma vez. Essas pessoas necessitam da proteção de quem pode se vacinar.
Quando a taxa de vacinação fica baixa, o agente causador das doenças consegue se infiltrar na população e chega aos indivíduos não vacinados, fazendo com que a doença volte a ser frequente. Então aqui, ó, indivíduos não vacinados abrem caminhos para as doenças se espalharem. Aqui, ó, vocês estão observando aí, os de vermelho são os não vacinados. Então eles abrem caminho para que essa doença se espalhe na população. 3. Leia a afirmação a seguir e discuta com seu colega. A vacinação é mais que uma escolha pessoal, é um assunto de saúde pública. Comente o que vocês discutiram, isso aqui nós iremos fazer na live. Página 410, número 4. A falta de informação leva muitas pessoas a optarem por não vacinarem seus filhos, o que compromete a saúde da população em geral, é verdade. Existem muitos mitos que rondam as conversas sobre vacinas e precisam ser esclarecidos. No material de apoio, você encontrará cartas que você deve recortar com mitos e verdades sobre as vacinas para explorá-los no jogo. Lá atrás, na página 433 até a página 439, vocês vão observar que tem essas cartinhas aqui, ok? Vocês vão recortar e dobrar ao meio. Não pode cortar elas ao meio, não. Vocês vão recortar e vão dobrar ao meio. Aí aqui tem como jogar, número de jogadores 2. Embaralhe as cartas e disponha-as em um monte sobre a mesa com a afirmação para cima. Essa parte aqui, que é a afirmação, vai ficar para cima. O que é mito ou verdade vai ficar para baixo, que vocês dobraram. E a coloca sobre a mesa com a afirmação para cima. 2. O jogador A tira a primeira carta, levantando ligeiramente a carta mito ou verdade, e a coloca sobre a mesa com a afirmação para cima. 3. O jogador B vai ler a informação. E o jogador A vai dizer se a afirmação dele é verdadeira ou mito, ok? A carta é virada e o jogador A lê a resposta e a explicação. Caso ele tenha acertado, fica com a carta. Caso contrário, a carta volta para o fim do monte, lá para baixo. O jogo termina quando o monte acabar, essas cartas todas acabarem. Ganha o jogador que tiver mais carta. Eu e o mundo. Agora você sabe que a vacinação se trata de uma questão de saúde pública. Assim, quanto maior a porcentagem de pessoas vacinadas, haverá mais chance de as doenças serem erradicadas. Por isso, é também sua responsabilidade divulgar essas informações. Uma população bem informada faz escolhas melhores. Que tal divulgar o que você aprendeu sobre a importância da vacinação e alguns mitos e verdades a respeito dela, hein? Às vezes você tem um conhecido que não costuma tomar vacinação. Vocês podem estar conversando e explicando o porquê dessa necessidade. Na página 411 tem um acredite se quiser. Um fato interessante é que alguns vírus podem sofrer mudanças em seu material genético. Assim, para combater esse vírus, precisamos tomar vacinas anuais, como vacina da gripe, a vacina do sarampo, tá? Atividades finais na página 411, vocês vão fazer a número 1, a número 2. Lembrando que a número 1 vocês vão dizer se é verdadeira a informação, a afirmação, ou se é falsa. Se for verdadeira, letrinha V. Se for falsa, letrinha F. Aí a número 2, vocês vão reescrever as afirmações falsas, tornando-as verdadeiras. Vocês vão reescrevê-las, colocando de forma correta. 3. Nina perguntou sua avó se ela já teve catapora. A avó respondeu que não havia vacina para catapora na época em que era criança e exclamou: ainda bem que não peguei novamente. O que você diria para a avó de Nina? Ela poderia ter pegado catapora mais de uma vez? E aí? Vocês vão responder. 412, observe a ilustração a seguir e responda as atividades 4 e 5. Não entendo. Eu já fiquei doente várias vezes. Então, meu corpo certamente sabe produzir anticorpos. Por que eu continuo ficando doente? 4. O que fazem os anticorpos? O que eles fazem, né? Eles fazem o que? Eles aderem ao corpo estranho, marcando para que seja destruído. Essa adesão também impede que o micro-organismo se multiplique. 5. Explique para o Luquinha como ele está enganado, né?
Ele, parece que o Luquinha esqueceu que os anticorpos são específicos para cada agente infeccioso. Assim, os anticorpos produzidos contra um vírus, por exemplo, não atuam contra outro vírus, tá? Ou outra bactéria. 6. Qual é a função das vacinas? Vocês vão responder, muito fácil. Número 7 da página 413, leia a afirmação. A vacina tem anticorpos prontos. Quando somos infectados por um micro-organismo causador de doença, esses anticorpos entram em ação e nos protegem. Essa afirmação é correta, sim ou não? O que vocês acham, hein? Será que a vacina contém anticorpos prontos? Não sei, vamos ver aí. 8. Do que são feitas as vacinas? Lembra que anteriormente foi falado, elas são feitas de micro-organismos patogênicos mortos ou enfraquecidos, ou até mesmo de partes desse micro-organismo. Número 9, em relação à descoberta do mecanismo de ação das vacinas, numere os eventos na ordem que ocorreram, de 1 até 4, tá? De acordo com a ordem. 10. Ninguém gosta de tomar vacina, mas a vacinação é muito importante. Explique por quê. Na página 414, 11. Cite algumas doenças para quais existem vacinas. A gente tem sarampo, meningite, catapora, coqueluche, tétano, enfim, vocês podem estar pesquisando. 12. Leia a manchete a seguir. Vacinação de crianças no país atinge índice mais baixo em 16 anos. Meta é imunizar 95%, mas cobertura variou entre 71% e 84% contra o sarampo. Quais as consequências que a baixa no índice de vacinação pode ter? O vírus do sarampo vai conseguir contaminar mais pessoas, né? Aumentando o número de casos. 13. Recentemente, a mãe de um bebê recém-nascido publicou em sua rede social o seguinte post. Sua escolha de não vacinar seus filhos afeta a saúde do meu filho. O que ela quis dizer com isso? Então, isso aqui também é uma resposta pessoal. Mas pense bem, olha que frase forte. Sua escolha de não vacinar seus filhos afeta a saúde do meu filho. Página 415, desenhe um cartaz explicando a importância da vacina. Não esqueça de colorir bastante. Na página 416 e 417, relembrando tudo aquilo que a gente aprendeu nesse capítulo. Preencha o esquema com os principais tópicos aprendidos no capítulo. Sistema imunológico, o micro-organismo e partes de... Então, assim, vocês vão observar essas informações. Aqui, a gente vai ver que o primeiro quadrado aqui, né, de micro-organismo, partes de, é de que a vacina é formada. Então, vocês vão completar aqui. Depois, nós temos aqui embaixo, barreiras naturais. Aí, vocês vão colocar. Quais são as barreiras naturais? Lembra que a gente falou? Muco, lágrimas, pele, que é o contato, né? As vacinas, célula de defesa. As vacinas, elas produzem o quê? Na página 417, imunidade. Resposta secundária, mais o quê? Rápida e mais anticorpos. Por quê? Essas vacinas, elas guardam informações sobre o invasor e a produção de anticorpos. Entendeu? Aí com isso, com essa resposta, né, mais rápida e criando mais anticorpos, a gente consegue chegar à imunidade. No Eu Aprendi, vocês vão marcar tudo aquilo que vocês já dominam nesse conteúdo. Então, lembrando, vacinação, não se esqueçam. Quando a mamãe chamar vocês para irem, né, a algum posto para tomar uma vacina, não reclame. Pensa no bem que isso vai estar te fazendo, tá bom? E além de fazer o bem para você, você também tá, ajudando quem está ao seu redor a não pegar aquela doença. Tia Andréia vai ficando por aqui. Um beijo e até a próxima.